A Flávia, eu tive a honra de conhecer pessoalmente aqui na Flórida, num evento da IES Brasil. É, ela comeu, assim, comeu pão que o diabo amassou, porque teve aquela história dela ter ido para o Brasil. Chegando no Brasil, foi abordada, foi quase presa, mas, assim, o caso está nas mãos da justiça, mas o que mais me impressiona são as informações que saíram agora de que tinham agentes da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, num evento da IES Brasil, que a Flávia estava presente lá em Fort Lauderdale e que as pessoas, que os agentes da Polícia Federal estavam com plano de sequestrá-la. Ela é cidadã americana, estava em território americano, num evento em Fort Lauderdale, na Flórida, e a Polícia Federal aqui querendo sequestrar. Quer dizer, que é isso? Virou jagunço? Que vai para os outros lugares e está sequestrando? O que está acontecendo com a Polícia Federal que se presta a esse papel? A pessoa estuda, faz concurso para virar policial federal, para se prestar a esse papel? Eu sou suspeito de falar que a história dela é assim, o caso dela é um pouco anormal, porque ela entrou, a sorte dela, que ela foi para o Brasil com os 2 passaportes, ela não foi com os 2. Ela foi para o Brasil, chegou no Brasil, fizeram a retenção no passaporte brasileiro. Aí ela zero problema, ela sai do país, sai, porque ela tem um americano. Então ela saiu. Só que quando ela saiu com o americano, aí veio uma decisão judicial, falou que ela estava descumprindo a ordem de sair do país. Olha que aberração de decisão. Aí decretou a prisão. Mais aberração ainda, né? Porque se ela mora em outro país, aberração zero. Agora, você. Ah, não, sem contar que todas as sanções são aplicadas para ela, foram aplicadas e quando ela estava no território americano. Isso é importante as pessoas entenderem. Ela estava tweetando na época do Twitter, ela estava fazendo as postagens, não interessa o conteúdo, mas era dentro da América. Ela fez dentro da América. Então, desculpa, não dá para a norma penal brasileira atacar aqui. É princípio da extraterritorialidade. É inevitável aplicar. Desculpa, não dá. Então você pega o Código de Processo Civil, desculpa, o Código Penal e joga na latrina, porque não tem como. Agora, vamos. Agora, essa história que você tem agentes da PF, são sequências de problemas. Os agentes da PF, para mim, são a última pessoa da cadeia aqui para te analisar. Porque quem ordenou? Quem ordenou? Isso a gente Por já que, sabe. não, sim, mas por que ordenou? Né, desculpa, qual é a. Acho que ela não vai me entender mal, mas qual que é a eficácia, qual o problemão que o nome dela traz que eu preciso fazer esse tipo de operação? Você está querendo dizer? Entender? Se tentaram fazer isso com ela, então com o Alan dos Santos também. Que ele é pior a história. Se tentaram com ela, provavelmente com o Alan dos Santos, eu acho que sim. Porque Não, mas qual que é o problema, a repercussão que ela traz? Qual a repercussão que ela me traz? é o inquérito do fim do mundo, porque ela tá. E eu tenho vários amigos que estão nesse inquérito do fim do mundo. Tem gente que tem passaporte confiscado há mais de 5 anos, porque estava falando contra o Alexandre de Moraes, o que é um absurdo. No Brasil, na Constituição, a gente já tem o direito à liberdade de expressão. Se vai ser calúnia, essas injúria, difamação, essas coisas, aí é outro caso, aí você pode entrar com uma ação indenizatória por isso, mas não impedir que a pessoa fale. E o que está acontecendo, o processo dela está todo sob sigilo de justiça. O MP, quando o advogado doutor Paulo Farias pede vista, diz que está com o MP, já diz que está com o MP há mais de um ano. E só que o Alexandre de Moraes continua dando ordens dentro do processo. Não pode, né? Se está com visa, não pode dar despacho. Exato, mas ele dá. Então acontecem umas aberrações jurídicas tão grandes no caso dela. E por quê? Porque o outro lá não quer que ninguém fale mal dele. Eu não posso falar mal dele, outras pessoas não podem falar mal dele, porque entra todo mundo nessa lista do processo do fim do mundo. E aí busca e apreensão nas casas, perda de direitos, o que é um absurdo e completamente inconstitucional. E o que me admira é que, assim, não é só um fazendo isso, é como você sempre fala, é a corte, porque os Corte. outros estão dando anuência, estão permitindo que isso tudo aconteça.
Então, é um absurdo. E o caso da Flávia, sabe, eu não posso ir para o Brasil. Estava louca para ir para o Brasil há 2 anos. Não vou para o Brasil. Por quê? Porque meu nome está nessas listas. E eu não me sinto confortável o suficiente para entrar no avião e para ir, porque eu chegando no Brasil, mesmo com o meu advogado indo me buscar no aeroporto, eu não sei se eu vou sair de lá ou se eu vou direto para a cadeia. Ter advogado é o de menos, eu te falo com dor no coração, isso é irrelevante. Exato. Exato. A gente vê o Irrelevante. caso do Daniel Silveira. Nossa, é uma outra aberração da aberração. Então, assim, como acontece cada aberração tão absurda, não me surpreende eles terem mandado sequestrar uma cidadã americana em solo americano. E o que isso vai fazer para as relações diplomáticas entre os dois países? Se isso, eu vou ser sincero, isso está totalmente documentado, provado, caiu na mesa do Trump, aí a coisa fedeu, aí vai feder. Aí vai feder de uma maneira bem grande, porque aí você não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas o que eu chamei a atenção é o que se tentou fazer isso com ela, não quer dizer, a relevância política dela para o Brasil, qual é? Para tentar fazer isso, olha que loucura, é vingança. A palavra é vingança. Perceba, ele não está preocupado com a relevância ou com o aspecto político, é vingança, só pode ser. Acredito eu, que só pode ser. Mas se tentou com ela, também deve ter tentado com outros. Só que acho que não descobriu. Porque, por exemplo, se ele tem um certo ódio dela, imagina do Alan. O ódio deve ser triplicado, né? Então, realmente, E é recíproco. Tanto é que ele mandou a Polícia Federal na casa do Alan 2 vezes e com a mulher dele grávida. nossa, isso é uma escrotidão que não tem limite. O Alan passou Isso 3 anos e meio longe da família, porque é ele horrível, veio horrível. para cá quando foram dadas aquelas ordens de prisões absurdas, a filha dele quase morrendo lá no Brasil e ele longe da família. Quer dizer, esse homem, ele é torturador com requintes de crueldade. Com Ele faz. tristeza, tem que dizer que é isso. Exato. Então, assim, o fato dele estar fazendo isso com a Flávia não me surpreende, porque ele, assim, ele já tinha falado também que ele ia mandar um jagunço atrás do Alan para matá-lo. Já tinha um Mas tempo não que ele tinha sabia. falado. Olha, Ele falou sobre isso em algumas lives, porque tinha isso sim, e tinha sido documentado também, que ele queria que alguém pegasse, sequestrasse o Alan em território americano para levá-lo de volta ao Brasil. Por quê? Porque no caso do Alan, ele quer a execução, de certa forma, em praça pública. concordo. É isso mesmo que ele quer. É isso mesmo. É surreal, é bizarro o que está acontecendo. Então, graças a Deus, com a Flávia, tem tudo isso documentado a ponto de cair na mão do Marco Rubio, que vai estar agora cuidando desse relacionamento entre Estados Unidos e Brasil, para ele falar: peraí, ô cabeça de piroca, ô dickhead, vem cá, vamos bater um papinho aqui. O que está acontecendo? Não, o legal é que ele vai conversar com o Alckmin. Eu quero ver o Alckmin primeiro que o Good Morning, que o Rubio dele vai se borrar. Vai começar por aí. Eu quero ver ele explicar isso. É o tipo de coisa que você não consegue explicar. Porque você está ofendendo a outra nação. Aí, o Brasil fala tanta soberania, conceito de soberania, isso é ataque à soberania. Isso é um ataque total à soberania. Ou só quem tem soberania é o Brasil. Exato. É muito surreal o que está acontecendo e o que eles estão fazendo com esse ataque à soberania americana, enviando funcionários para os Estados Unidos para sequestrar uma cidadã americana. Porque até o próprio STF tem uma jurisprudência muito interessante em relação à aquisição de dupla nacionalidade. Porque teve aquele caso da mulher que matou o marido, que era americano, ela tinha se Sim. naturalizado americana, quando foi se O esconder no voto Brasil. do Barroso. Pois é, olha aí. Foi igual dele. Olha logo de quem. Isso eu não sabia. E Igual aí, dele. aí a Eu fofa acho um foi absurdo essa decisão. mas a fofa foi extraditada para cá. Eu nem acho, porque quando eu adquiri minha cidadania, foi parte da aquisição da cidadania eu renunciar à cidadania brasileira. Na hora de jurar a bandeira, de fazer o Pledge of Allegiance e tudo, eu falei, eu renuncio à minha outra cidadania. Então, eu acho que tem que vir para cá mesmo, cumprir a pena aqui, mas eu também acho que quem está aqui não tem que ser forçado a ir para o Brasil
quer dizer, ser sequestrado para ir para o Brasil. É E durante sequestro, né, outra história, sequestro, o negócio vai ser pior, bem exato, pior. é sequestro, porque como é que eles iam tirá-la daqui? Ia ser dentro de um caixote, através do aeroporto? Como é que eles iam levá-la? É, isso é uma coisa bem estranha, né. Ou Porque tem uma forma de sair que não passa por fiscalização, não sei. todas têm, porque mesmo que você vá de jato privado ou até militar, você tem o flight log que você tem que colocar o nome de todas as pessoas que estão dentro daquele avião. É, então, ou não ia colocar, ou se colocasse ia falar que estava doente, estava em coma, ia ser um negócio horroroso. Mas é um absurdo. É. Então, assim, e ela não tem nem o passaporte brasileiro mais para viajar, porque o passaporte brasileiro dela foi confiscado. Que é outro absurdo. Você lê a Constituição Federal, deixa bem claro que todo mundo tem direito de entrar e sair do território nacional à vontade, salvo quando não está em tempo de paz, que ela fala paz, não fala guerra. Ou seja, o único momento que eu poderia ter ser impedido de entrar ou sair do país é quando eu estou em guerra. A Constituição deixa bem claro no artigo 5º isso, só. É a única opção, não tem outra opção, não tem. Você pode ler a Constituição inteira, não tem. Então, o que ela fala nos termos da lei, a lei que fala lá é a forma que você adquire o passaporte. Então, esse negócio de restringir o passaporte, eu já comentei com vocês aqui, meus processos cíveis que eu tenho no Brasil, normalmente o devedor não está pagando, às vezes você não consegue achar bens, eu vou lá peço o artigo 139, inciso 4 do CPC, que ele permite o juiz, em regra geral, suspender cartão de crédito, suspender a Drive, né, a CNH, e suspender passaporte. É raríssimo um juiz dar. É raríssimo que ele fala que está ofendendo o direito de vida da pessoa, blá. É muito difícil. Mas em relação a outras pessoas que têm processo na corte, repara que isso é sempre automático. Automático, porque são situações de forma excepcional. Qual que é o impacto que você tem de você tirar o passaporte dela? Por causa de postagem. Gente, não consigo entender por causa de uma escrita. Que a escrita pode ser tão danosa? Tão danosa ao ponto de você confiscar o passaporte de alguém? Do Alan dos Santos, ao ponto de você querer prender a pessoa sem processo penal e sem sentença condenatória, só para lembrar. Igual ela, também não tem. E mandando jagunços para outro país para sequestrarem os cidadãos. Isso que é o maior absurdo. Não tem o Porque que falar. foram 2 vezes, assim, precisa ser muito psicopata, precisa, sabe, ter aquela mania de grandeza, achar o rei do universo, para achar que você manda em outros países também. E que você Mas, pode Cissa, simplesmente. era o Biden que estava aqui. Eu acho que devia estar com a porteira aberta. Se tinha a porteira aberta para entrar, né, aquela loucura que teve via Texas, imagina essa história. Eu acho que isso ia ser de menos. De menos. Provavelmente ia ter uma autorização de bobear até do FBI para levar ele embora. Provavelmente, olha a loucura, que parece que eu estou exagerando, não, mas é muito provável o caos que o velho criou. Não, eu não duvido, porque a gente sabe muito bem que a Susan Rice tinha ido para o Brasil para organizar, junto com. Eu esqueci até o nome dela. Uma que era secretária de Estado, uma coisa. Não, não foi secretária de Estado, mas foi uma outra que estava na Embaixada do Brasil e que ajudou a organizar a fraude eleitoral. Então, não me surpreende, eles tinham essas ligações, então não me surpreende realmente o governo Biden estar permitindo esse tipo de ação aqui dentro, mas é um absurdo. E é como o comentário da Marisa, que estava aqui mais cedo, estava falando, que lembra muito países comunistas que usaram e usam esse método de sequestro há décadas. E isso é coisa realmente nem de governo comunista e governo totalitário, porque isso é um absurdo o que está acontecendo. E realmente eles fazem isso. A Rússia até é um país que usa muito essa tática, mas o Brasil fazer isso nos Estados Unidos é o que me surpreende. Não, eu não fico tão surpreso. Hoje, se fosse você falasse que essa situação aconteceu no governo Trump, eu ia falar para você, nossa, complicado. Complicado. Mas eu acho que, como eu falei agora há pouco, utilizou-se não a fraqueza, mas a participação do governo Biden. O governo Biden ajudou muito o Brasil a virar o caos que está hoje. Ajudou demais, demais. Foi com dinheiro, foi com política ameaçadora, porque ameaçou sim Bolsonaro. Bolsonaro foi muito ameaçado em 2022, para quem não sabe.
Ele teve muita ligação, muita coisa vindo da América ameaçando ele, pra ele ficar quieto, não discutir, não falar nada, né. Então isso teve bastante. Então, assim, falar: "Ah, a América influenciou muito, se o Brasil tá a porcaria que ele tá, agradeça aos democratas".